Olá, gente. Nossa natureza, formada por nosso eu, ele se divide em eu superior e eu inferior. Na verdade, é um eu só. Apenas é como se fosse um iceberg. Nós temos a ponta, né? Nós estamos vendo, e aquela que não é visível. Acontece que, na maior parte das vezes, nós vivemos na superfície. Não enxergamos nem sequer o eu superior. E deveríamos nos pautar, nos guiar por este eu superior, né? O que é o nosso eu superior? É a imagem do Criador em nós. É a maneira que cada um de nós tem, sensata, equilibrada, consciente, de agir. Quando nós estamos vivendo segundo a natureza do nosso eu superior, a nossa realidade, aquilo com o qual nós fomos criados, nós dificilmente nos deixamos enganar pelas armadilhas que a vida nos apresenta. Todos nós temos nossos mecanismos de defesa, nós temos os nossos mecanismos de autossuficiência, de sustentação, nós temos os nossos mecanismos, né, de conexão com o universo, seja por telepatia, seja por intuição, seja por vidência, seja por audiência, clareaudiência. Algumas pessoas conseguem ouvir. Não estou falando só de ouvir espíritos. Algumas pessoas têm capacidade de ouvir, né, o som da natureza, o som dos animais, o som dos vegetais, o som das águas, e inclusive o som que está além daquilo que é normalmente perceptível. A maior parte das pessoas vivem numa frequência onde elas captam alguns sons e não conseguem captar outros sons. A maior parte das pessoas vive numa frequência, numa faixa frequencial superior ou inferior, no qual elas captam algumas luzes e não conseguem captar outras que estão além, acima, e outras que estão numa frequência abaixo desta faixa, a qual a sua percepção, né, lhe faz perceber, enxergar, ouvir, enfim. E como acessar essas outras faixas, essas outras frequências? Através da conexão com o nosso eu superior. Eu sou sempre questionador, né, da ciência tridimensional, da ciência euclidiana, da ciência cartesiana, enfim, que limita as nossas percepções aos 5 sentidos. E nós estamos muito além dos 5 sentidos. Os 5 sentidos não conseguem perceber, né, aquilo que está além dessas frequências. O máximo que conseguem é, através de algum aparelho, né, detectar algum som superior, inferior, mas é tudo que a ciência hoje, tridimensional, consegue captar. Mas quando você está em conexão com o teu ser, você consegue ver o que a grande maioria não consegue enxergar. Você consegue ouvir, né, onde não foi falado, digamos assim. Você consegue ler. Quando você pega um livro para ler, você consegue ler aquilo que não foi escrito pelo autor do livro. Você consegue ir além, você consegue ir mais à frente ou mais a fundo e perceber aquilo que está distante dos olhos daqueles que somente enxergam o que é palpável, o que é material. Esquecemos que um dos grandes cientistas, como foi Albert Einstein, né, disse que nós somos energia, que a energia é igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Bacana, fórmula bonita, mas
o mais importante aí não é olharmos para o dedo, não é olharmos para a fórmula, mas o que esta fórmula está nos indicando. Se energia é igual matéria vezes o quadrado da velocidade da luz, se eu pegar uma matéria, um corpo, e multiplicá-lo pelo quadrado da velocidade da luz, eu vou obter o quê? Como resultado, energia. E energia, ela tem diversas frequências, ela tem diversas manifestações e expressões na natureza. Nós temos energia elétrica, energia magnética, energia eletromagnética, nós temos energia cósmica, nós temos energia planetária, nós temos a energia da terra, nós temos a energia do fogo, do ar, da água, nós temos a energia oriunda da frequência dos espíritos desencarnados, nós temos a energia do corpo físico, cada parte do nosso corpo, né, vibra numa determinada frequência e emite um determinado som específico. Som este que, se você entrar em conexão com ele, você consegue acessar o órgão que se encontra adoentado. Isso que eu estou falando não é uma coisa nova, não é um conhecimento meu. Eu não estou inventando isso. Nós estamos simplesmente falando de quem tem acesso e quem não tem acesso a esses conhecimentos. A medicina chinesa, a medicina ayurvédica, ensina que tudo na natureza tem o seu respectivo som. O que na Índia se chama mantra, por exemplo. Então, as 7 vogais, por exemplo, A, E, I, O, U, e as demais consoantes, todas elas emitem um som que, através da combinação dessas vogais, dessas consoantes, eu consigo acessar uma determinada parte da natureza. Eu consigo fazer isso através de mantra, através de reza, né? Através de um cântico, você consegue manipular, digamos assim, uma determinada parte da natureza a qual você está direcionando, né, esta energia. Eu não estou falando de mágica, eu não estou falando nem sequer de magia, mas se você quiser usar este nome, tudo bem, mas nós estamos falando de uma ciência, né, que a ciência cartesiana do homem ocidental não consegue acessar, não consegue atingir. A medicina chinesa fala de determinados pontos meridianos no nosso corpo, né? A medicina ayurvédica fala dos chakras, e que a medicina ocidental, que tem pouco mais de 100 anos, na verdade, né? Esta medicina de laboratório que eu me refiro, a medicina alopática, né? Não tem acesso, porque, como eu digo, desde René Descartes, né, a medicina que estava em processo de crescimento, ela decresceu. Por quê? Porque a ciência voltou sua atenção para o que pode ser fornecido através dos 5 sentidos e quer levar tudo para questões matemáticas, e a matemática euclidiana, não a matemática universal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: através da matemática universal, 2 mais 2 nem sempre dá 4. Bem um nó na cabeça de vocês, né? Mas a verdade é esta. Eu consigo, através de combinações numéricas, de combinações alfanuméricas, chegar a frequências musicais, frequências sonoras, frequências visuais. Eu consigo acessar mundos, universos, através da palavra, através do som. O mundo se sustenta através de energia, consciência e espaço. Tudo, na verdade, se resume a essas 3 questões: energia, consciência e espaço. E esta energia, consciência e espaço se expressa através dos elementos fogo, terra, água e ar. A medicina já considera como, né, madeira e metal, né, como sendo outros elementos. É a maneira simplesmente de enxergar e de dar nome, né, a estes elementos. Não importa.
O que importa são os resultados. O que importa é o que você percebe. O que importa é como você manipula aquilo que você percebe, como você utiliza esse conhecimento e como você obtém os resultados através desse conhecimento. Nós estamos hoje falando muito sobre energia quântica. A energia quântica, sob o ponto de vista da ciência convencional, ela tem um fundamento, né? Ela tem uma explicação, ainda que não muito óbvia para muitos, mas a energia quântica sempre existiu no universo. Consiste simplesmente, na visão universalista, na visão holística, consiste em você acessar o passado e o futuro aqui e agora. Consiste em você manipular ou relacionar-se com os elementos da natureza através da palavra, através da visão, através da audição. Quando eu falo visão e audição, estou falando de uma visão ampla. Não estou me referindo exclusivamente à visão física, né? Quando eu falo da palavra, do som, eu não estou me referindo somente à faixa sonora perceptível pelo cérebro humano. Eu estou falando de algo que está além do nosso cérebro. Nós somos corpo físico, nós temos um corpo etérico, formado por energia. Este corpo etérico não é visível quando você vai dessecar um cadáver, pelo simples motivo que quando o corpo morre, este corpo vital, ele já não está mais presente, por isso o corpo entra em decomposição, tá certo? E nós temos o nosso corpo astral, que está relacionado ao nosso emocional, o nosso corpo mental, e além temos outros corpos, né? Os 7 mais conhecidos são esses 4, mais o Manas, o Budi e o Atman. São outros 3 corpos, chamados corpos espirituais, que fazem a composição do ser setenário, né? Que nós conhecemos, que nós nos relacionamos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando você olha uma pessoa, visualiza uma pessoa, você tenha absoluta certeza que a sua relação com esta pessoa não está acontecendo neste exato momento. Ela já aconteceu e ela ainda vai acontecer. Através do contato que você faz, através da sincronicidade no seu relacionamento com o seu semelhante, você consegue acessar o passado e o futuro nesta inter-relação com este ser. Isto é fundamental para que você compreenda como funciona a energia quântica, como funciona, né, a cura, inclusive, né, sob o ponto de vista holístico. Douglas, é muito conhecimento? Não é. Eu vou te explicar como é que você pode fazer isso de uma forma muito simples. A forma de nós simplificarmos este processo significa o seguinte: eu vou dar aqui algumas leis fundamentais para que você possa acessar o seu momento presente, para que você possa acessar o teu passado e o teu futuro aqui e agora. Tá certo? Simplesmente através da palavra, através do verbo. Através da palavra, você consegue mudar a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, você entra numa faixa vibratória, numa faixa frequencial superior, quando você eleva a sua frequência. Então você começa a acessar o mundo sob o ponto de vista superior, sob o ponto de vista transcendental. Eu sempre costumo pedir ao Criador, que a minha relação com o ser humano seja no mais alto e elevado nível, para que eu não possa cair em frequências inferiores. Quando eu caio em frequências inferiores, eu estou me relacionando com inimigos do passado, eu estou me relacionando com agendas destrutivas que eu tenho com essa pessoa no futuro. Então, para que estas agendas, para que este acesso ao passado e ao futuro, que está preso a uma frequência matricial inferior, não aconteça, eu elevo a minha frequência
e não me permito cair nestas armadilhas do eu inferior, que na verdade é o mundo através do qual nós estamos aprisionados. Como você consegue fazer toda esta mudança, Douglas? Nós temos várias ferramentas. Todas as ferramentas de terapia holística que até hoje eu conheci, todas elas de alguma forma, elas conseguem fazer esta mudança de frequência, elas conseguem fazer esta mudança de programação. Eu vou dar aqui exemplo de algumas: Access Consciousness, o próprio Reiki, o Theta Healing, que nós aplicamos muito nas nossas terapias, o Ho'oponopono, porque ele consegue acessar uma pessoa em qualquer época que você se relacionou com ela, seja no passado ou seja em prováveis agendas do futuro. Tudo isso acaba sendo destruído através também do Ho'oponopono, tá certo? E existem algumas outras técnicas muito simples. Eu vou dar aqui uma para vocês que é muito simples, tá certo? Você pega uma folha de papel branca, coloca naquele papel tudo que você percebeu em você que você quer eliminar de você. Procrastinação, eu quero eliminar a ira, esse lado agressivo. Coloque coisas bem específicas, porque você não vai eliminar a tua ira de uma hora para outra, tá? Mas, se você quiser colocar a ira, eu te garanto que ela vai... Quanto mais trabalho você fizer com a sua ira, você vai ficar uma pessoa mais odara, mais alegre, mais equilibrada, mais... enfim. Então você coloca ali, ó, procrastinação, medo de ser assaltado, medo de ficar sozinho, medo de ficar doente. Coloca todos os medos, vamos focar no medo. Coloca todos os medos que você conhece nesse papel. Escreve a lápis, tá? E vai colocando medo disso, medo daquilo, vai relacionando todos os medos que você tem. Depois você pega esse papel, amassa esse papel totalmente. Amassou ele totalmente, tá? Olha o que o medo é capaz de fazer conosco. Tem solução? Eu consigo pegar esse papel e botar ele liso novamente? Não. Então vou destruir esse papel. Você pode pegar um pratinho, né? Coloca esse papel no pratinho, pega um isqueiro, um fósforo, acende e incendeia esse papel. Coloca fogo neste papel. Você está usando o elemento fogo para transmutar tudo que está relacionado aos medos que você relacionou nesse papel. Faça este exercício e depois você faz uma autoanálise. De 0 a 10, quanto o medo diminuiu? E você vai tendo essa percepção. Douglas, diminuiu 30%, ou seja, eu tinha 10 de medo, caiu para 7. Faça novamente. No dia seguinte, se você quiser, você faz novamente. Coloca novamente ali os medos que você ainda considera que estão ali, né, te aprisionando numa matriz, né, em que não te permite caminhar, não permite às vezes você sair de casa. Tem pessoas que têm síndrome do pânico, tá certo? Faça este exercício o mais que você puder e você vai ver que você consegue aos poucos ir eliminando aquilo que você quer eliminar de dentro de si. Não se esqueça que o elemento fogo é um excelente elemento para se trabalhar com a destruição daquilo que você quer destruir, ok? Não se esqueça de inscrever-se se você não estiver inscrito em nosso canal, acompanhar nossas lives. Nós vamos entregar outros conhecimentos deste tipo e outras práticas, inclusive, para que você possa se superar. E digo mais, com este trabalho que nós fizemos, a tua consciência vai começar a se elevar e vai ficar, inclusive, mais fácil de você identificar quando um medo, né, ele aparece. É a hora de você trabalhar na eliminação daquele medo. Tá ok? Existem outras técnicas. Sempre devo fazer queimando o papel? Não necessariamente. Existem outras formas, inclusive aqui agora, que você pode praticar. Mas isso fica para outra oportunidade. Ok? Shalom. Yahoo.